Sejam bem-vindos. Sou pastor Astro, pastor dessa igreja. Amém? Então, se você caiu de paraquedas aqui, tem alguém que caiu de paraquedas, muito prazer. Espero que a gente se conheça à medida que o tempo vai passando. Hoje eu estou meio nervoso, então eu queria que você levantasse sua mão assim. Amém? Diz, abençoa o pastor, Jesus. Amém? Primeiro, deixa eu dizer para você que Brendinha deu certo? Ainda não, só um instante. Eu vou falar sobre isso aí hoje. Volta, irmão, já botou, já era. Vou falar sobre política. Amém? Você pode me ouvir um instante? Se um pastor não pode repreender a sua igreja, ele não é pastor dessa igreja. Ok? Uma vez eu estava... Tenho que contar essa história. Tá faltando som aqui, irmão. Ajeita aí. Eu estava fazendo... Levi, me ajude aí. Cadê o Levi? Ajude aí. Estava fazendo uma viagem para Campina Grande. E a gente viajou de comboio, foi uns 4, 5 carros. Na volta, tivemos um tempo muito precioso lá em Campina Grande. E na volta, um casal trocou de lugar na direção, a mulher foi dirigir. E essa mulher cometeu uma imprudência terrível. BR a gente anda em alta velocidade, 130 para cima, 140, né? Se você andar a 110, o pessoal diz, sai do meio, barbeiro. Pit, né? Porque está muito lento. Então a chibatada é grande. Aí nisso a criatura foi fazer uma ultrapassagem no alto. E você sabe que quando está de comboio, um faz, o resto tem que ir, porque não pode se perder um do outro, né? O detalhe é que quando a criatura faz isso, vem um carro na contramão. Aliás, na mão dele, né? E aí, meu amigo, foi o desespero. A gente viu a hora chibatada a 130, 140 km por hora. E o sufoco, todo mundo gritou no carro. Ai, meu Deus, né? O pobre do carro que vinha na direção certa, ele se desviou, caiu no ribanceiro para não ter um choque. Deus sabe lá o que aconteceu com ele. Todo mundo foi-se embora. Quando chegou no próximo posto de gasolina, todo mundo parou para poder acalmar os ânimos, porque estava todo mundo nervoso, viu uma hora ter uma tragédia, né? E lá no comboio estava o pastor, deixa sem tampa, irmão. Estava o pastor daquela mulher. Mas aí o pastor falou comigo, disse assim, pastor, por favor, fala com ela. Aí eu fiquei com pena, né? Eu fiquei com pena. Porque o pastor daquela ovelha não tem segurança para repreender a sua ovelha por uma estupidez que ela cometeu, que poderia ter causado uma tragédia, e se é que não causou, porque a gente não sabe o que aconteceu, a gente supõe, espera que não tenha acontecido nada mais sério, apenas o carro caiu um pouco lá, esperamos que tenha sido apenas isso. Mas com a turma que foi, ficou tudo bem. Então naquele dia eu aprendi uma lição muito interessante, que é assim: essa mulher não é a ovelha desse pastor. Amém? Ou esse pastor não é pastor dela. O que é que eu quero dizer com isso? Que se um pai precisar olhar nos olhos do filho e dizer, eu sou seu pai, ele já não é mais pai. Me respeita, menino, que eu sou seu pai. O pai não precisa que o filho lembre. Aliás, o pai não precisa lembrar o filho que ele é pai. Porque a autoridade de pai está presente sempre. Mesma coisa é pastor. Se eu tiver que olhar nos seus olhos e dizer, me respeite, eu sou seu pastor. Faz tempo que eu não sou seu pastor. Amém? O que caracteriza a relação pastor-ovelha é uma relação paternal, é uma relação de confronto. É uma relação de confronto, é uma relação de correção. Ou então você não é profeta de Deus. Porque profeta de Deus sempre foi voz de Deus. E a voz de Deus nunca é alisando. Deus custa falar, mas quando ele fala, dói. Mas cura. Amém? Dói, mas cura. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque hoje eu vou falar como pastor ao meu rebanho. Se você não é meu rebanho,
então não escute o que eu tenho a dizer. Amém? Hoje eu vou falar sobre política. Não é um tema que eu gosto. Eu sou pastor aqui há quantos anos? 10 anos. Vamos fazer 11, dia 6 de setembro. Aliás, de novembro. Nós vamos aniversariar, na verdade, no dia 5 de novembro. Vamos fazer uma festa lá no sítio onde a gente fez o penúltimo Quero Te Ver. Ok? Inclusive, essa semana eu quero uma reunião com alguns dos meus líderes para a gente conversar e discutir sobre o nosso aniversário. Então, eu estou há esse tempo falando aqui na igreja e eu imagino que vocês me viram falar raramente sobre política, sim ou não? Isso é verdade ou é mentira? Muito bem. Então, política não é um tema que eu sou muito achegado. Entretanto, essa política que nós estamos nesse ano não é uma eleição comum, não é uma eleição normal. E eu, como responsável que sou, eu tenho que falar. Amém? Se você quiser sair da igreja, a hora é essa. Amém? Se alguém quiser sair, é sério. Os 3 assuntos que causam confusão é o quê? Política, futebol e o quê? Religião, ó. Nós temos aqui 2 assuntos que causam confusão. Política e religião. Fé e política, não é? Então, torno a dizer que esse não é um assunto muito que eu gosto de falar, principalmente no meio cristão, porque tem muitas neuras que não estão consertadas ainda na nossa cabeça. Então, não é um assunto bacana. Mas eu me sinto constrangido nesse tempo para falar sobre esse assunto, ok? Então, eu queria começar falando para você o que é que significa política. Fale comigo, o que é que significa política? Eu gosto de uma definição no filósofo grego chamado Aristóteles. Ele disse que política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Eu gosto disso. Política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Tranquilo? Então, qual é o objetivo da política? Felicidade humana. É para que as pessoas estejam bem. É para que as pessoas vivam bem. Esse é o objetivo da política, ok? E essa política, segundo esse Aristóteles, ela tem 2 frentes. Uma é a ética e a outra é a política propriamente dita. A ética se preocupa com a felicidade individual e a política ela se preocupa com a felicidade coletiva. Vê se você me entende aqui. O objetivo da política é tratar da felicidade humana, correto? Para que a felicidade humana seja possível, eu preciso que você desenvolva a ética. O primeiro ser político é você. Você pensa que você não é político, mas você é político. Por quê? Porque quando você não é um ser humano ético, você causa um rebuliço na sociedade de consequências inimagináveis. Deixa eu citar um exemplo aqui para você. Deixa eu abrir aqui uma outra coisa aqui. Só um instantinho. Eu gostei de algo que um pastor, esqueci o nome dele agora, mas já eu me lembro. Ele fez ele usou uma pesquisa para mostrar os atos mais comuns de corrupção que nós, cidadãos, praticamos no nosso dia a dia. Se nós quisermos uma nação saudável, a corrupção tem que parar em nós, ok? Então, por exemplo, ele mostrou que, segundo essa pesquisa, os atos de corrupção mais comuns do cidadão é não dar nota fiscal, não declarar imposto de renda, tentar subornar um oficial para não levar uma multa, no caso do trânsito, né? Você levou uma multa de R$300, o policial chega e diz, ó, dá pra gente conversar? Né? E aí você, para não pagar a multa de 300 conto, bota ali alguma coisa, tá tudo certo. Corrupção. Falsificar a carteira de estudante é uma outra coisa que o cidadão se corrompe fácil, né? Dar ou aceitar troco errado. Ninguém nunca fez isso aqui. Roubar assinatura de TV, plataforma de streaming.
furar a fila, comprar produto falsificado, bater ponto para um colega no trabalho. Não, ele vai vir. Falsificar a assinatura de alguém, assinatura do pai, né? Para que não seja visto a nota que você tirou, aquela coisa. Então, vamos falsificar aqui a assinatura do papai. Então, vocês perceberam que a gente detesta que exista corrupção na política, correto? Ninguém gosta. Milhões são destinados para educação, mas esses milhões não chegam na ponta, não chegam no benefício do aluno, porque tem corrupção no meio do processo, ok? Mas perceba que a política, ela tem o objetivo de tratar da felicidade do cidadão. Mas a primeira frente que essa política tem que tratar é da ética do cidadão. Então, se esse cidadão que compõe a nação brasileira, ele não for um cidadão ético, como que nossos políticos vão ser? Amém? Então, a política trata do bem-estar coletivo. Mas para que o bem-estar coletivo aconteça, eu preciso ser um cidadão ético. E nós não estamos falando de religião. Amém? Eu tenho que ser religioso para ser ético. Não, você tem que ser um ser humano, ter vergonha na cara, só isso. Comprar e pagar. Não aceitar suborno. Educar o filho naquilo que é direito, naquilo que é certo. O menino chega com um produto roubado em casa. Não, deixa, não, tá tudo bem. Tá, não, isso é coisa de criança. Uma ova. É roubo, o nome disso aí é roubo. Roubo é roubo. Você pagou por aquele produto que o menino tá... Não, pagou não. Então é roubo. Então, se eu for aliviando a mão nas coisinhas que vão acontecendo com a criança, nós estamos criando uma nação corrupta. E essa nação corrupta vai conviver com a corrupção naturalmente. O ladrão roubou. Ah, mas é meu filho. É ladrão, irmão. Não interessa se é seu filho ou é filho do Joaquim. É ladrão. Tem que ser punido. Tem que ser preso. Não, mas é meu filho. É isso que eu estou falando. Eu vou corromper por meu benefício. Se nós queremos o bem-estar coletivo, a gente tem que começar com a ética individual. Porque como eu sou, é que vai ser a minha nação. Tranquilo? Está claro isso? Então qual é o objetivo da política? O bem-estar, a felicidade do ser humano, correto? Como é que começa então esse negócio? Começa com a ética. Começa com a ética. Eu tenho que ser um ser humano direito, correto. E se nós somos cristãos, aí é que o negócio deveria pegar direito. Amém? A ética está no namoro. Como é que você cuida da filha dos outros? Como é que você namora a filha dos outros? Que tipo de respeito você tem com a filha alheia? Uma vez a gente estava vendo um pastor que tinha um trabalho, ele já faleceu na verdade, que trabalhava só com homens. Na época que nós começamos aqui uma palavra, Deus começou a construir uma palavra direcionada aos homens, batendo feito marreta nos nossos homens. Eu procurava alguma referência no mundo que falasse sobre o homem. Eu não achava ninguém. Você acredita nisso? Eu digo, Jesus amado, nós somos muito especial, viu? Porque o Senhor tinha começado com a gente. Uma palavra. Eu procurava livro, procurava ministração. Não tinha. Até que de tanto vasculhar, eu achei um. E ele já tinha um ministério lá nos Estados Unidos, voltado para homens. E eu vi uma das cenas belíssimas daquele cara. Ele conseguiu, num estádio, reunir um estádio lotado de homens. Eu digo, gente, isso é um feito histórico. Porque reunir um estádio de homem para ver futebol, de boa. Para ver uma luta de boxe, massa. MMA, uhul. Porrada, sangue, né? É nóis. Mas aquela galera estava reunida para ouvir um pastor que tinha um ministério específico de homens. Aí o pastor fez a seguinte pergunta: vocês sabem por quê os homens não gostam
Quando um outro homem começa a se aproximar da sua filha. Isso é verdade? Isso acontece? O Davi, meu sobrinho, teve um menino agora, o Asaf. E ele já se benzeu 1000 vezes, dizendo obrigado, Senhor, porque nasceu homem. Né? Porque se tivesse nascido uma menina, daqui a algum tempo, Davi ia estar, oh meu Deus, tem misericórdia, passa de mim esse cálice. Porque os gaviões iam começar a olhar para aquela belezinha, a menina do papai, não é não? Nossa, isso é uma coisa terrível, passei por isso. Mas aí o pastor que estava lá no estádio disse, sabe por que isso acontece? Porque você tem certeza que eles vão tratar a sua filha como você tratou a filha dos outros. A ética começa comigo. Se eu quero consertar um país, se eu quero um país justo, se eu quero um país correto, começa comigo. Começa com o modo como eu namoro a filha alheia, o respeito que eu lhe dou. Pastor, mas é ela que é atirada. Então troque de mulher. Troque de mulher. Se ela não presta, você tem que prestar, poxa. Sim ou não? Do mesmo jeito é as meninas. Agora, se ninguém tiver vergonha na cara, como é que nós vamos consertar as coisas? Sim ou não? Então, se a gente quer o bem-estar coletivo, a gente começa onde? Em mim, na minha ética, nos meus valores, no que eu creio, no que eu não negocio. E se eu sou cristão, aí é que o negócio tem que ficar mais aferrado mesmo. Sim ou não? Aí é que tem que ficar forte mesmo. Nós estamos na nossa nação, a maioria dos brasileiros são cristãos. Mas nós temos fama de ser a nação mais corrupta do mundo. Nos filmes de Hollywood, quando os bandidos vão fugindo da polícia, perguntam, para onde você vai? Vou para o Brasil. Rio de Janeiro. Vou para Fortaleza. É sério. Pode assistir os filmes, tá lá. Na hora que o cara já matou, estrupou, fez tudo, escapou da polícia, vai fugir para onde? Sacola de dinheiro, vou para o Brasil. Turismo sexual, vem para onde? Brasil. Nossas mulheres são lindas, são mesmo. A galera fala de olho azul, lindo olho azul, mas eu amo o nosso olho. Nosso olho é castanho, é nosso. Nosso olho é castanho, castanho claro, castanho escuro, é o nosso olho. Esse aqui é o olho lindo. Amém? Pele escura, preto, pardo, amarelo, vermelho, tudo nós temos aqui, irmão. Se você quiser olho puxadinho, tem tudo. A freguesia aqui é boa. Pode escolher que tem uma ruma. Todo jeito. Todas as nações da terra estão no Brasil. Todas. O que você procurar da nação da terra, nós temos. Mistura. Nós temos uma coisa incrível na nossa terra. Mas o fato é que nós somos uma nação cristã, mas com famas terríveis de corrupção, de bandidagem, de esculhambação e etc. Se nós quisermos uma nação poderosa, nós temos que começar a consertar as coisas. E começa com a família. Começa no namoro. Começa ensinando o menino como é que se trata uma mulher. Como é que você se torna um cabra macho. Vou falar sobre política hoje, não é sobre família. Mas estou só conversando. Só conversando para você. Você gostou desse conceito de política? O que é política? Política é a ciência que estuda, que tem por objetivo a felicidade humana. Amados, eu gosto disso. Porque é o que eu quero, amém? Então o primeiro braço da política é você como cidadão. A sua ética, os seus valores. Qual é o segundo braço da política? É o ato político propriamente dito. Só que o ato político aqui tem o objetivo do bem-estar coletivo, não é mais o meu. É do meu povo, é da minha nação. A política tem o objetivo de cuidar da felicidade coletiva. O seu ato vai impactar na vida do outro e você tem que se importar com isso. O seu peido do vizinho cheira. Sabia disso? Ninguém peida sozinho, irmão. Aliás, você pode até peidar sozinho, mas você cheira unido. Então, isso é o poeta Aldir.
Ele tem esse poema. A gente faz pum, a gente pede escondido. Para fazer caatinga. Mas a gente vai cheirar unido. Ok? É assim que acontece. A gente faz pum, a gente pede escondido. Para fazer caatinga. Mas a gente vai cheirar unido. Fique ciente disso. Os puns que você solta escondido, todo mundo vai cheirar. É sério. Tamo junto? Então não há nada que você faça na sua individualidade que não vá ter um efeito na coletividade. Nada. Você chupou um bombom, jogou o papel fora. Pois é, qual é a sua responsabilidade coletiva? Se dane. Uma vez fizeram uma campanha no Rio de Janeiro porque as praias estavam imundas. E começaram a botar uma propaganda que era um monte de porquinho jogando vôlei. Sabe o que fizeram? Vocês estão nos agredindo, mostrando a gente como porco. Isso é ofensivo. Tiraram a propaganda. Mas é porco ou não é? A praia está imunda. O cara come a banana e joga a casca. Não tem a dignidade de ir até a lixeira. Não tem lixeira, bota na tua bolsa. Até achar uma lixeira e botar na lixeira. Isso é responsabilidade coletiva. Você não pensa em você, você pensa no bem-estar coletivo. Então a política, ela tem esse objetivo do bem-estar da nação. Quando foi a última vez que você pensou que você é brasileiro, que você tem uma nação, que você é um povo? Que a caatinga que o Brasil faz é a sua caatinga. Se o Brasil é corrupto, alô, tu é corrupto, cidadão, tu é brasileiro. É a tua nação. É aquela consciência do coletivo que se perdeu e precisa ser restaurado. Então esse é o sentido da política. Vocês gostam dessa definição? É assim que eu penso, é assim que eu vejo a política. São atos que têm o objetivo de causar o bem-estar do outro. Eu penso que a igreja, ela existe com esse objetivo de fazer o bem ao outro. Não, pastor, mas o bem ao outro é dar uma esmola. Irmão, para com isso. Esmola não é coisa que se faça. O que você faz é dar um emprego para a pessoa. Não é que ela seja pedinte. Ninguém quer ser pedinte. As pessoas querem ser produtivas, querem se sentir importante, fazendo algo que vale a pena. As pessoas não querem estar como, me ajuda. Para com isso. Como é que a gente faz? É gerando emprego, é gerando uma nação produtiva, uma nação que prospera. Menino que acorda e diz assim: eu não vou ser um peso para o meu pai, eu vou abençoar a vida da minha família. Meu pai e minha mãe não vai ter que estar perdendo noite de sono preocupado comigo, porque eu sou um homem responsável. 12 anos, 13 anos que seja, mas já sou responsável, eu sei o que eu quero da minha vida. É isso que a gente quer, irmão. Bem-estar coletivo. Então, nesse processo de entender política, a gente precisa ser capaz de fazer as pessoas entender a importância do pensamento político. A igreja, é o que eu estou fazendo aqui, é fazer o cidadão entender que ele pensar corretamente sobre política é poderosíssimo. É poderosíssimo. O candidato que você vai votar, ele vai ter que exercer o mandato dele bem encolhidinho, irmãozinho. Porque se ele botar o pé fora, ei, cidadão, botei em você, cabra safado. Tem uma expectativa acerca de você, porque o cidadão tem consciência política. Amém? Isso não está perguntando se tu é evangélico, tu é católico, o que tu é, não. Tu é cidadão brasileiro, ponto. E tem direito. Agora, se o político não é cobrado, se o político não é exigido, tá massa demais. Eu faço o que eu quero, eu não faço nada e eu ganho meu dinheiro, tá tudo bom. Sim ou não? Cheio de privilégios e não faz nada pela nação. Eu que sou responsável porque eu elegi ele. Então, nós precisamos desenvolver o pensamento político, entender a importância da ação política, ter consciência dos nossos deveres e direitos como cidadão, porque isso forma a nossa pátria, isso forma a nossa nação, nossa coletividade. As ações que eles estão decidindo lá
está definindo a nossa vida, irmão. Se nós vamos sofrer mais ou menos, depende da consciência política que nós temos. Quanto mais uma nação for politizada, e politizar nesse sentido significa estar consciente dos seus direitos políticos, quanto mais ela estiver politizada, tanto mais poderosa ela é para conseguir resultados de bem-estar na sociedade. Muito bem. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas o Estado é laico. Você já ouviu falar isso? Okay? O Estado é laico. O que tem a ver a igreja falar de política? Inclusive o candidato de esquerda, que eu acho que vocês devem saber quem é, ele disse que quando ganhar, se ganhar, ele vai colocar cada pastor no seu devido lugar. Porque pastor tem que estar falando de Bíblia. Nada de política. Ele não sabe o quanto redondo e enganado ele está. Porque a igreja, ela sempre foi poderosa na história, na sua influência sobre a história. A igreja poderosa. Porque não adianta eu estar... Nós vamos chegar, tem coisa aí para falar para você mais na frente, fica na paz, hoje é vigília, amém? Então nós ouvimos essa história de Estado laico. O que é que significa Estado laico? Significa dizer que o Estado não tem uma religião oficial, tranquilo? Houve um tempo em que o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Então nós tínhamos uma nação católica. Isso não é um Estado laico. Quando é o Estado laico? É quando o Estado não tem uma religião oficial. Tranquilo? Então é isso que significa um Estado laico. Agora, o que se tem interpretado sobre o Estado laico é: você não pode se meter com política, porque você é religioso. Isso não é Estado laico. O Estado laico é o contrário, ele respeita a fé das pessoas. A fé que você quiser exercer, o Estado tem que respeitar. Porque o Estado não é maior do que o indivíduo é que criou o Estado. O povo criou o Estado, não é o Estado que criou o povo. Olhe bem o que eu vou mostrar para vocês. É porque tem muita coisa para falar em pouco tempo, mas vamos fazer aqui uma universidade hoje. Vamos falar muita coisa, olha só. Como é que o povo da Bíblia, que somos nós, pensamos? Deus criou o homem, certo? A sua imagem e semelhança. Acabou. É Deus, depois o ser humano. Depois do ser humano, você tem a família. Depois da família, você tem o Estado. Olha isso. Ok? Esse aqui é o pensamento da Bíblia. O pensamento comunista, ele é diferente. O pensamento comunista, ele tem um Estado gigante, e o Estado diz: é assim que vai ser as coisas. A engenharia social vai ser dessa forma. Eles determinam como é que tem que ser. Na consciência do povo da Bíblia que somos nós pensamos assim: Deus acima de todos, depois vem o ser humano, depois vem a família, depois vem o Estado. O Estado é uma criação necessária por causa do povo, não é o contrário. Hoje o que nós temos é o Estado querendo determinar como é que as coisas têm que ser. A ordem está invertida. Isso vai dar problema. Muito bem. O Estado é laico? Sim. Mas o que é que significa o Estado laico? O Estado laico significa que ele deve respeitar as convicções religiosas, ele deve promover e resguardar a liberdade do princípio, né? Resguardar o princípio da liberdade individual. O Estado laico, ele não é contra a religião, mas ele é a favor da liberdade do homem se relacionar com Deus ou não, da maneira como ele entender que é correto. A plataforma do Estado laico, se entendida corretamente, não deve ser interpretada como um elemento de ataque à fé, mas sim um Estado laico deve garantir o exercício de qualquer religião, desde que ela seja de acordo com a lei. Então, se for uma religião, por exemplo, que assassina crianças, que oferece crianças numa cerimônia, não podemos aceitar. Isso não podemos aceitar, porque infringe diretamente a lei. Mas quando a gente tem um Estado laico, o Estado laico respeita a fé individual. Eu quero ter fé em Deus. Show. Eu não quero ter fé em Deus. É nós. Tu é livre. Ok? Isso é um Estado laico.
Mas o que é que se está fazendo hoje? O Estado é laico, então arranca tudo que é imagem religiosa dos prédios públicos. Eu vi um padre falando sobre isso. Ok, você chega num colégio, você não pode ter nenhuma referência a religião nenhuma. Você chega num fórum, qualquer coisa, não pode ter nada que faça referência ao cristianismo. Mas o padre estava dizendo, uma parede vazia também é uma representação religiosa do ateísmo. Não há Deus. Ok? O ateísmo pode. O ateísmo pode manifestar o seu modo de pensar, mas o cristão não. Isso não é Estado laico. O Estado laico é, eu tenho minha fé, eu tenho meu modo de pensar, eu entendo assim, eu creio assim, e eu sou livre para ser e pensar assim. Isso é Estado laico. Quero ser macumbeiro, vou invocar o cão. Faça. Você é livre. Você é livre. Isso é Estado laico. Você é livre para exercer a sua fé, desde que respeite a lei. Se for começar a agredir, aí fica difícil. Segundo a visão do mundo cristão, o cristão não quer ter o poder político, mas ele quer se relacionar com a política e influenciá-la por meio dos seus valores. Tranquilo isso aqui? Isso é importante. A visão de mundo cristã não quer o poder político, mas ela quer influenciar a política por meio dos seus valores. E isso foi o que ela fez ao longo da história. Perguntaram para Jesus, você é rei? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O temor das pessoas era que Jesus fosse tomar o império. Ele disse, fica relaxado, porque eu não quero isso aí não. O meu governo funciona de um modo diferente. Eu sou a massa eu sou o fermento que você põe na massa. Eu vou modificar toda a massa. Isso é que o cristão quer. O Senhor Jesus falou, vocês são sal e luz, no meio de uma geração corrompida. Eu não quero o poder político, eu não quero ser o presidente da república. Eu não quero ser uma nação evangélica, que trabalha pelos evangélicos. Não, eu quero uma nação cristã que abençoe todas as pessoas. Seja negro, seja branco, seja homossexual, seja prostituta, seja o que for. E se for ladrão e estiver preso, que tenha humanidade. Que seja tratado como ser humano e com dignidade. É isso que eu quero. Eu quero que os meus valores cristãos, que são bíblicos e eu entendo que são de Deus, sejam respeitados. No colégio, na faculdade. Porque eu sou sal no meio da podridão. Aquilo que está errado, a igreja se levanta para bater contra. Não importa quem seja. Porque nós pregamos a verdade. A Bíblia fala, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. É isso que somos. E obviamente que quando nós batemos, temos reações, óbvio. Quantos cristãos não morreram ao longo da história? Porque bateram naquilo que era justo, naquilo que era correto. João Batista perdeu a sua cabeça. Porque ele olhou para o rei Herodes e disse, você está pegando a mulher do seu irmão. Está errado. Herodias disse, você está cortando meu barato, seu filho? Você está cortando meu barato, rapaz. Seu filho. Você está cortando meu barato. E aí ficou lá, o João Batista, não quero saber, você está em pecado? Seu imperador aí, seu rei. Você não devia estar pegando a mulher do seu irmão. Na primeira chance que a mulher teve, disse assim, corta a cabeça do João Batista para mim. Pronto, o cara perdeu a cabeça. Por quê? Porque ele tinha convicções fortes. E ele era profeta de Deus naquela geração para pregar essas coisas. Então a pregação da igreja sempre foi sal, irmão. Sal que bate em ferida, arde. Incomoda. Isso é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Então nós não queremos o poder político, mas nós queremos influenciar a política. Sim, queremos influenciar a política, isso é fato. Queremos e influenciamos. O cristianismo foi a influência do cristianismo. Isso aqui eu estou pegando dados de comum, você pode encontrar em qualquer parte que você pesquisar. O cristianismo foi responsável pela proibição do infanticídio.
na Roma antiga. Lá eles tinham o costume, se a criança nascesse com defeito, tinha que morrer, tinha que matar. Se a criança nasceu com defeito físico, eles falavam assim, assim como quando a gente tem um cachorro doido, a gente não mata. Pois é, se o menino nasceu com problema, mata. Se uma ovelha no meio do rebanho tiver com problema, a gente não mata ela para não contaminar os outros? Pois é, se nascer uma criança com defeito, a gente tem que matar. Adivinha quem foi que se levantou contra isso e disse que está errado? A igreja. A igreja. A igreja não queria ser o imperador romano, mas a igreja queria que a sociedade vivesse os princípios de Deus. E ela disse, eu não aceito que essas crianças sejam assassinadas. Foi a igreja. Foi a igreja que valorizou a mulher. Não foi o feminismo. Foi a igreja. Não vou te falar isso porque eu levaria muito tempo para explicar como Jesus mudou radicalmente o respeito às mulheres. Não era à toa que elas cercavam ele. Cercava ele. A Bíblia fala que quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. Não era homem não, viu gente? Quem bancava financeiramente o ministério de Jesus eram as mulheres. Isso fala para mim algumas coisas, irmãos. No tempo de Jesus já era assim. Eram as mulheres. A Bíblia fala com as finanças delas. Elas patrocinavam o ministério. As mulheres ricas. Então Jesus exaltou a figura da mulher. Mateus 19. Jesus começa a explicar. O cara pergunta, é lícito a gente repudiar a mulher por qualquer motivo? Jesus fala, é não. Já ia dizer outra coisa. É não. Não repudie por hipótese nenhuma, respeite sua mulher. Jesus começou a colocar algumas regras, os cabras disseram, Senhor, assim é difícil, não quero mais casar não. Pois é, se tu aguentar, fica aí, sem casar. Mas duvido que tu aguente. Agora, se for ter uma mulher, cuida dela. Não pisa nela. Foi Jesus que fez isso, irmão. Uma mulher que tinha 5 maridos. Aliás, estava no 6º. Jesus foi buscar ela. Uma mulher sem valor na sociedade. Jesus foi buscá-la e disse, mulher, eu quero te dar uma fonte de água viva que nunca mais vai ter sede. A mulher tinha tido 5 maridos, estava no 6º. E estava chegando o 7º. Que era Jesus. Se tu casar comigo, nunca mais tu terás sede. Você vai se tornar a minha igreja. Jesus era o 7º. Resgatando a figura da mulher que foi espizinhada em toda a história, irmãos. Isso foi o cristianismo que fez. O cristianismo nunca defendeu marido que é estúpido com a sua esposa, nunca. Se eles fizeram isso é porque eram cristãos vagabundos. Porque o cristão que a Bíblia fala cuide da sua esposa como Cristo cuidou da sua igreja, morra por ela. Isso é cristianismo, irmão. Isso é cristianismo. Ame a sua mulher e cuide dela. Quem cuida da sua esposa, a Bíblia fala, está cuidando do seu próprio corpo. O homem que cuida da sua esposa está cuidando de si próprio. Isso é cristianismo, restaurando e resgatando a figura da mulher. Cristianismo, torna a dizer, ele não quer o poder do Império Romano, mas ele quer influenciar os desmandos e as injustiças que aquele império pratica. Foi a influência cristã que acabou com a luta de gladiadores. Já ouviu falar? Olha que coisa, a gente assiste filmes hoje, tão legal, né? Solta os leões. Aí o cara luta com o gladiador e ainda mata o leão. E a gente fica vibrando. Pois é, os cristãos foi que influenciaram para que aquele tipo de injustiça, aquele tipo de diversão, aquele tipo de barbárie fosse eliminada. Porque os seres humanos, os homens que entravam ali, não tinha valor de nada, eles eram só uma diversão, um feitiço. A igreja foi responsável para dizer, nós não aceitamos isso. E foram contra isso. A igreja. Então, foi a influência cristã que criou ao longo da história as universidades e os hospitais. Eu gosto dessa palavra, hospital, porque diz que a palavra hospital vem do termo de hospitalidade cristã.
Lindo isso, não é não? O hospital vem de hospitalidade cristã. Quem criou o hospital foi a igreja. Por quê? Porque a igreja está interessada no bem-estar das pessoas. Não havia hospital. Quem criou o hospital? Igreja. Não havia universidade. Quem criou a universidade? A igreja. Porque eu quero o seu bem-estar. Eu quero que você evolua na cabeça. E eu quero que você evolua na sua saúde. A igreja crê na cura divina, mas também crê no poder que a medicina tem para curar os doentes. Jesus disse, os doentes é que precisam de médico. Sim ou não? Então aquilo que é curado por meio do método sobrenatural, aleluia, mas nem todo mundo é curado. E os que não são, faz o quê? Vai para o médico. Eu orei, você não curou? Vai para onde? Para o médico. Sim ou não? O médico também é um agente de Deus, irmãos. Quem criou o hospital foi a igreja. A caridade exercida sem esperar nada em troca. É a caridade tendo em vista o teu bem-estar, ponto. Isso é conceito cristão. Foi o protestantismo que lançou as bases do capitalismo. Cada um desses tópicos eu não posso desenvolvê-los, né? Senão a gente ia chegar no final do ano, como vocês já sabem. Mas o fato é que hoje, esse avanço tecnológico, existem pessoas que dizem assim, eu gosto do comunismo. Então tu deveria vender tua casa e distribuir entre os teus irmãos. Porque o comunismo propõe intelectualmente fazer isso. Ok? Enfim. Vocês já perceberam que eu sou, né? O que eu defendo. Então foi o protestantismo que lançou a base dessas coisas. Foi a reforma protestante que influenciou a Constituição dos Estados Unidos, que é referência para os países, para muitos países, a Constituição Federal. Muitos princípios que nós estudamos no direito são decorrentes da cosmovisão cristã de mundo, o que nós estudamos no direito. Por exemplo, essa história de que precisa de testemunhas para oferecer uma acusação. É bíblico. Isso é tirado da Bíblia. Eu tenho uma acusação contra fulano. A Bíblia pergunta, tem 3 testemunhas? Tenho não. Então não vale. Precisa de testemunha. Não é só boato. Eu quero fatos. Para que eu julgue, condene e execute a lei. Princípio da Bíblia. Princípio cristão. Estudado no direito. Eu não posso acusar se eu não tenho testemunha do fato. Se eu não tenho o objeto do crime, não posso condenar. Princípio cristão. A ideia do direito natural, que é a ideia de que existe uma justiça dentro de cada ser humano. Conjunto de normas que ele já nasce incorporada nele. Não é? Por exemplo, a gente tem um texto sagrado que fala que aqueles que têm lei, eles são julgados segundo a lei. Os que não têm lei, há uma lei no coração. Romanos, capítulo 2, 14, versículo 14 e 15. Há uma lei no coração. Isso é um princípio da lei natural, é algo tremendo. É você saber que cada ser humano carrega consigo o conceito do que é certo e o que é errado. Isso é um princípio bíblico. Você já nasce com uma ideia do que é certo, você sabe. Mesmo uma criança, ela sabe. Onde foi que você pegou esse batom? O semblante muda. Não foi eu, mamãe. Foi ele. Está mentindo. E ela sabe que está mentindo. Sabe que é errado. Por causa disso está constrangida. Quem foi que ensinou isso a ela? Está dentro dela, nasceu com ela. Por causa do seu Criador. O Criador que a fez, colocou lá dentro. Tranquilo? Amém? Então, isso é um princípio do direito natural que a gente percebe na Bíblia também. Um outro princípio que a Bíblia fala, Deus não faz acepção de pessoas. A lei, o direito não pode fazer acepção. Se é rico, se é pobre. Se é grande, se é pequeno. Se é negro, se é branco. É ser humano. Tem que ser tratado como ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Iguais perante a lei. Princípio da Bíblia, todos pecaram. Não há todos iguais perante a lei. O conceito de liberdade, você é livre. Jesus fala,
Se você quiser vir após mim e me seguir, faça isso. Se você quiser, você é livre. Princípio da liberdade, bíblico, isso é um princípio praticado. Por exemplo, a ideia de propriedade privada vem de onde? Da Bíblia. O Senhor diz, não roubarás, é um mandamento, ok? Não roubar implica que você tem uma propriedade, está certo? Então você tem direito à propriedade, isso é bíblico. E o direito, o que eu estou querendo dizer é que a cultura cristã influenciou a Constituição americana, as leis que regem esse povo, que influenciou a nossa Constituição. O cristianismo está dentro de tudo quanto é buraco que você possa imaginar. Nós não somos alheios, nós somos o fermento dentro da massa. Se você tirar o fermento, você vai perceber a podridão que fica aquele negócio. Se você tirar o sal, você percebe, porque estamos entranhados. Então não vem com essa história de dizer que cristão não se mistura com política. Sim, se mistura sim. Provável que nós não queremos o poder político, não queremos um país evangélico, mas nós queremos um país que respeite os princípios da palavra. Isso nós queremos. Amém? Eu não quero um país que governe para os evangélicos. Não, eu seria o primeiro a ser contra isso. Não queremos isso. Um país dos evangélicos. Não. Queremos um país de justiça. Não interessa se você é evangélico ou quer. Se você crê em Deus, se você é ateu. Se você adora Deus ou cão, não importa. Porque o Deus que eu sirvo, ele faz nascer sol e chuva sobre bons e maus. Ele não pergunta, cadê teu cartão de vacina? Ele diz, eu sou teu Deus, eu vou te derramar chuva e sol. Se você vai me amar ou não, vai ser uma escolha sua. Você é livre para fazer isso. Se vai me amar um dia, é porque você tomou a decisão de fazê-lo. Porque eu não te constrangerei. Deus é lindo, gente. Então o que eu quero? Eu quero uma nação assim. Sim ou não? É isso que eu quero, irmão. Glória a Deus. Na Índia, havia um costume de... Eles chamam lá de ritual sati. Chamava de ritual sati. O que era esse ritual sati? Quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada viva junto com o marido. O marido morreu. A esposa vai ter que ser queimada viva com ele. A fogueira que vai matar o marido é a fogueira que vai matar a esposa. Quem foi que se levantou contra isso? Missionário. E acabou com esse costume. Mudou a lei do seu país para que as mulheres não sofressem essa atrocidade. Cristianismo, irmão. Eles não se tornaram o governador da Índia, mas disseram o princípio da minha fé. Princípio da palavra. Não pode suportar, os meus olhos não podem aguentar tamanha crueldade. Cristianismo. Libertação dos escravos. Cristianismo. O cristianismo está na base dessas coisas. Os inimigos da fé, eles tentam nos acusar de um monte de coisa, mas é tudo mentira, tudo falácia. Se você olhar a história, é isso aqui que o cristianismo fez. Martin Luther King, pastor. Quem defendeu os direitos dos negros nos Estados Unidos e morreu por causa disso? Pastorzão. Quem entrou na defesa dos negros foi cristão, irmão. A propósito, no Brasil não há racismo, ok? Vou entrar aqui em questão polêmica, estou só jogando bomba aqui. O Brasil não é racista. O Brasil é um país miscigenado. Nós temos todo tipo de gente. Nos Estados Unidos tem racismo. E já foi muito mais forte do que é hoje. Mas o Brasil não tem. Eles querem colocar na nossa cabeça que nós somos racistas. Não somos racistas. Enfim, é uma discussão que, levaria tempo para eu explicar e conversar com vocês sobre isso. Mas só que eu quero deixar registrado aqui é que foi um pastorzão que foi na luta em defesa dos negros e conquistou isso. Morreu por causa disso, mas conquistou. Então o movimento de defesa da população negra foi um movimento cristão. Nós não somos um eco, nós somos uma voz. O cristianismo moldou a história ao longo dos anos. Fale isso comigo, nós não somos um eco, somos uma voz.
O cristianismo moldou a história ao longo dos anos e vai continuar moldando, porque nós continuaremos exercendo o nosso direito legal, o nosso dever moral e espiritual de ser uma voz que influencia as decisões políticas. Nós não nascemos ontem, irmãos. Nós temos 2000 anos de história. Hoje nós temos 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Você sabe o que é isso? Pergunta quem é que fala sobre isso. Qual é a emissora de TV que fala sobre isso? 360 milhões de cristãos perseguidos para matar no mundo. Nós não nascemos ontem. Por que estão sendo perseguidos? Adivinha aí. É porque eles estão lutando por aquilo que está errado. Não aceita. Eles estão levando o sal de Deus no meio de uma geração perversa, má e perversa. Então nós vamos continuar assim, influenciando as decisões políticas na nossa sociedade. Sim, o governo não tem religião, mas o povo, de onde emana todo o poder, esse tem religião. O político é um representante do povo, e o povo tem valores, o povo tem religião, logo, a política deve manifestar os valores desse povo. Amém? As crenças desse povo. Então, se o Brasil é um país cristão, eu quero ser representado por políticos que representem o quê? Os valores cristãos. Sim ou não? É um direito que eu tenho enquanto cidadão brasileiro. Eu vou repetir isso aqui de novo. Sim, o governo não tem religião, mas o povo tem religião. O político é um representante do povo. Sim ou não? Eu sou cristão. Eu estou elegendo um candidato. Qual é o dever dele? Representar a mim. Sim ou não? Ele tem que defender os meus valores. Não, o cristão tem que ficar no seu cantinho lendo a Bíblia, uma ova. Nunca foi assim. Nós sempre fomos sal, sempre fomos fermento. Nós nunca fomos um ventilador parado no canto. Nós somos aquele que está influenciando o curso da história. Somos uma voz, nós não somos um eco. Nós estamos gritando, nós estamos bradando. Nós temos verdades para gritar. Então, se o Brasil é um país cristão, eu quero ser representado na política por pessoas que tenham valores cristãos. É um direito que eu tenho. O artigo 5º da Constituição Brasileira, você ainda está me ouvindo? Amém. Sim ou não? Amém. Nós estamos só começando, liga as turbinas. A loucura vai começar agora. O artigo 5º da Constituição Brasileira, ela diz: todos são iguais perante a lei. Diz mais ainda: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Repita isso comigo. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, nem de convicção política. Isso é direito na Constituição, irmãos. Ninguém será privado de direito porque tem a sua crença religiosa. E nem será privado dos seus direitos políticos. Ainda diz mais: todo cidadão é livre para expressar a sua convicção intelectual. Então, esses são os nossos direitos. É assim que eu penso, é assim que eu enxergo política. As duas fontes que eu pesquisei para isso aqui foi o pastor Edilson de Lira, está no YouTube, foi meu professor, e o pastor Tasso Licurgo, doutor Tasso Licurgo. Então eu estou pegando referência de pessoas tremendas, poderosas, lindas, cabeça muito no lugar. Foram essas coisas que eu comuniquei a vocês.